acontecer em Brasília. O pai está fora. Já foi levantado, inclusive, o senador Irajá. Portanto, declaro encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel. 51. Eu acho que é um CC. Votaram 5, 47 senadores. Glória, aleluia. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Obrigada por ouvir a nossa oração, Senhor. Aleluia. Anuncio o ofício número 2 de 2020. Nós ainda tínhamos votações. Eu peço aos administradores que possamos aproveitar o código. Para a apreciação das demais. Graça e paz, meus irmãos amados, tudo bem? Então, vamos falar aí sobre esse vídeo que acabamos de ver. É a nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, dando aí seus pulinhos, sapateando e falando em mistério, falando em línguas, né? Então, comemorando aí, estava entre irmãos aí nessa sala, comemorando aí a vitória, né? Da aprovação de André Mendonça no STF. Então, ela sentiu muita alegria, por certo, ela estava ansiosa, né? E todos orando para que Deus preparasse que isso acontecesse, né? Então, ela recebeu aí essa notícia e foi quando ela começou a glorificar a Deus e começou a falar em mistério, falar em línguas. Sabemos que neste mundo cristão, né? Algumas denominações crê nos dons de línguas e a outra não, as outras não. Eu sirvo a Deus nenhuma que creu nos dons de línguas. E o que vemos que foi motivo de grande chacota e para muitos é motivo de risa, né? de riso, de burla, né? Estamos num mundo a cada dia pior, que as pessoas perderam o senso, perderam a dignidade, na verdade, cada dia as pessoas estão mais vulgares, né? Eu creio que temos que ter respeito uns com os outros, respeitar uns aos outros, a opinião, né, e a religião uns dos outros, seja o que seja. Nós, ser livre para nós expressar as nossas opiniões a respeito de qualquer denominação, eu creio que sim, mas temos que deixar a nossa opinião com respeito. Isso devemos que aprender a cada dia nas nossas vidas, e eu estou aprendendo, e a cada dia é o necessário, né, e que agrada aos olhos de Deus, né? Então, por que é que eu creio nos dons de línguas? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 14, né? E vamos ver que aqui Paulo fala sobre os dons de línguas. Voltando atrás, em Atos, né? É a primeira vez que ali foi manifesto os dons de línguas, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde eles estavam reunidos, os irmãos apóstolos, e mais, estavam no grupo de 120, e mais ali na festa de Pentecostes, né? Onde tinha mais de 17 nações reunidas, e Deus, o Senhor Jesus já tinha avisado, né, que ele ia revestir eles com o poder do alto aí em Jerusalém. E foi quando repartiu como as línguas de fogo sobre eles, e eles começaram a magnificar e falar em mistério, em falar em línguas uns dos outros, né? Aí vimos que está muito claro, falava línguas uns dos outros, em várias nações, então um magnificava. E até alguns falavam, eles estão bêbados, né? Eles diziam, mas como pode estar bêbado numa hora
na hora tão cedo, né, na hora dessa da manhã. Então, ali houve uma grande obra, né, Pedro pregou, e ali se converteu mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 almas. Então, é a primeira evidência do falar em línguas estranhas, né? E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ler, está escrito assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, procurai com zelo os dons espirituais. Os dons, muitos dons, né? Então, no capítulo 2, no versículo 2, está assim: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então vemos que há dons de línguas que não têm intérprete. Há dons de língua que edifica a si mesmo. Não? E é o nosso espírito que fala em mistério, uma conexão do nosso espírito com Deus, aonde o Senhor nos alegra e a nossa boca começa a falar em uma língua que o próprio que está falando não entende, mas o nosso espírito entende o que está falando diante de Deus. Esse é o falar em línguas estranhas. Porque muitos usam só, na verdade, aqui adiante, a partir do versículo 26, a necessidade de ordem no culto, aonde o apóstolo Paulo ensina que quando um fala, que haja intérprete. Se não há intérprete, é melhor que fica quieto, que cala. Então, alguém pega aí e já está. Então, se tem que ter intérprete, significa que, né, ele fala numa língua onde todos não entendem. Porque muitas religiões entendem assim, que os dons de língua podem ser manifestos, mas só quando houver necessidade. Por exemplo, estou aqui na Espanha, né? E parece aqui um chino, e o chino não sabe falar em espanhol. Então, Deus pode me dar um dom de falar em chino com ele e pregar o evangelho para ele. Então, algumas denominações só creem que manifesto os dons de língua assim. Mas então, e essa parte? Como fazemos com essa parte? Eu já vi homens teólogos renomados e pastores querer explicar isso aqui e faz uma salada nada, no fim não sai nada. Porque aqui está bastante claro que esse falar em mistério é algo que é desconhecido à minha própria carne, à minha consciência. É o meu espírito falando com Deus e ele se alegra na presença de Deus e a boca começa a falar em línguas que não conhecemos. Isso está bastante claro nas Escrituras. Mas então me explica, né, quando Paulo disse que quando um fala que tem intérprete, senão é melhor que fica quieto. Se tem que ter intérprete, é que existe uma língua que outros não entendem. Então, nessa posição, o apóstolo Paulo sempre deixou bastante claro que não adiantava ele estar diante da igreja falando 1001 palavras que eles não entendiam. Por isso que ele disse assim, busca mais o dom da profecia para edificar a igreja. Então ele disse, se eu falo uma só palavra que a igreja entende, é melhor do que 1001 que eles não entendem. Então, se eu falo em língua, eu tenho que buscar um intérprete. Se não tem intérprete, então eu fico quieto. Eu falo entre eu e Deus. Então, ali não disse para calar, para não falar. Disse para falar baixo, dar o entender que fala entre você. Se fala entre você e Deus, que é porque falaria, né? Ele não impediu que não falasse. Era só para manter uma ordem no culto, né? Por certo, ali todo mundo estava falando tudo em língua, e não havia uma edificação. Então, eu creio, aí está bastante claro nas Escrituras sobre esse tema. Né? Não foi impedido em lugar nenhum nas Escrituras, o apóstolo Paulo não impediu que ninguém magnificasse e falasse nos dons de línguas. Ele só disse para manter a ordem, buscar mais os dons da profecia e também, se alguém está na frente, esse que fala em língua, mas que haja intérprete, senão é melhor ele falar para ele mesmo. Então, essa é a minha interpretação e que está muito fácil para entender nas Escrituras, mas eu respeito todos os que não entenderam. E por que? Era a minha pergunta, por que
que essas outras igrejas que não crêem nos dons de língua, eles nunca recebem. É a questão que para receber tem que crer e tem que buscar. Por isso que busca com zelo os dons espirituais. Se eles não buscam os dons espirituais, nunca eles vão receber mesmo. Isso aí está bastante claro. Só recebemos por fé e porque buscamos. Então, aquele que não busca não vai encontrar. Isso está bastante claro. Então, Michele Bolsonaro aí saltando e falando em língua. Era de Deus ou não era de Deus? Quem sou eu para dizer que não era de Deus? Claro que Deus pode dar um dom de discernimento e eu posso discernir se é Deus ou não pelo Espírito. Mas, irmãos, esse dom tem que buscar e tem que ser muito crente. Eu creio que tem dom de discernimento de Espírito, mas são raros hoje em dia, porque, na verdade, precisa de uma santificação muito grande e nem todos que estão bem santificados podem ter esse dom. Então, se nós não temos, se temos dúvida, é melhor ficar quieto. Por quê? Porque o peixe morre pela boca. É a frase que está nas Escrituras, Mateus 12, por nossas palavras somos justificados e por elas somos condenados. Então, cuidado com a burla, cuidado com a gracinha, que você pode estar aí cavando a sua própria cova. Vou repetir essa frase que eu já falei no outro vídeo, tá bom? E sobre dar os pulinhos, eu aprovo ou não aqui na nossa congregação? Eu já dei alguns pulinhos, não gosto muito, tem muitos aí que dizem que a dança de Miriam, né, que começa a dançar, saltar e dar de roda um do outro, não aprova essas coisas. A palavra de Deus nunca aprova essas coisas. Dança de ficar circulando aí igual galo e galinha de roda um do outro, não. Esse daí para mim, eu não aprovo. Cair no chão tampouco eu não aprovo, porque o Espírito Santo não derruba ninguém, ele está para levantar, não para derrubar. A virtude que nós recebemos do Espírito Santo não chega a tal de o homem perder a consciência. Se ele perde a consciência, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre lhe manifesta e a pessoa sempre está consciente que ele está falando numa língua. Não sabe, mas ele está consciente, só está com uma virtude muito grande. Então, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, eu não aprovo. Mas estes pulinhos, não, até enquanto alguns pulinhos, depende da virtude, porque a nossa carne é débil, é fraca. Se a virtude de Deus é muito grande, acaba você dando alguns pulinhos aí, não passa nada, às vezes que passa, às vezes que pode acontecer isso comigo ou com alguém. Mas o melhor é reter um pouco, mas se também dar alguns pulinhos, não vamos dizer que está totalmente errado, não vou reprovar 100%. Não estou de acordo que isso deve ser por costume, mas também, se alguém faz, não deve reprovar. Não tem lugar na Escritura nenhum que reprova, não? Eu creio que tem que manter uma ordem, mas também podemos expressar, podemos expressar talvez de uma forma um pouco que o outro não vai entender. Porque só vai entender os mistérios aqueles que são espiritual, como está na carta de Coríntios. Os que são carnal nunca vai entender as coisas do Espírito, tá bom? Então é isso daí, que respeitamos uns aos outros. Se você não crê no dom de línguas e se você crê, segue buscando a manifestação, porque o Senhor deixou estes dons para nós desfrutar, para a honra e glória do seu nome, para a edificação de nós mesmos, como está aqui, que esse dom muitas vezes edifica nós mesmos, e o dom da profecia edifica a igreja, tá bom? Então, Deus que abençoe a todos. Se vocês gostaram desse vídeo também, que Deus prepara, que pode colocar em outros lugares, para a honra e glória do nosso Deus. Se é da vontade de Deus e crescer o canal, vai crescer. Se não, louvado seja Deus. Assim seja feito a vontade de Deus, porque não é para o meu proveito, mas que é para glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Então, que a santa paz de Deus, o grande amor do Senhor, esteja no seu coração para sempre.